Olá pessoal, nós vamos hoje novamente falar aí sobre a sequência do nosso livro, Meu Pequeno Evangelho, e tratando aqui essa semana de um assunto de extrema relevância, que muitas vezes não é tratado com o devido carinho, porque a vida inteira nós aprendemos a fazer, mas nunca discutimos ou nunca conversamos a respeito do como fazer, mais com profundidade. Nós estamos falando aqui da prece, da oração, do pedido. O livro trata, nessa etapa aqui, de mostrar a grandeza das conversas e todos os aspectos envolvidos, que inclusive são trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira muito abrangente, já ali no capítulo 27, que merece a nossa atenção e o nosso desvelo. Então eu convido, claro, que a uma releitura de todo esse livrinho, mas esse capítulo especialmente, o penúltimo, diga-se de passagem, valioso porque ele nos traz aí em pequenas pinceladas praticamente todo o conteúdo do capítulo 27 de maneira infantil e que nós podemos aprofundar na leitura do Evangelho. Então, a ideia ali, ele vai tratar sobre, por exemplo, conversar com intimidade, falar com Deus em intimidade. Isso é algo que nós precisamos aos poucos ensinar aos nossos filhos para que não coloquemos esse Deus tradicional afastado, distante, longe. Nós possamos aprender inclusive com irmãos de outros credos que conversam com Deus como se estivessem numa conversa próxima, estivesse do lado, estivesse dentro, sentindo essa conversa, falando de verdade, explicando, conversando com Deus e mostrando aquilo que sente, para que nós nos sintamos mais à vontade na presença divina e não como um pai punitivo que nos observa ainda, que nos critica, que castiga, como antigamente se imaginava. Então, o contexto de prece bem elaborada, ela termina no fundo, mais do que palavras, nós vamos ver, no real sentir, no real falar, e falar com verdade. Então, saber que o próximo passo, quando nós então entramos nessa intimidade, é exatamente aquele lastro que nos coloca à vontade para falarmos, por exemplo, com um amigo, com a mãe, com o pai, com o filho. Naquela sensação de estarmos em casa, agora começa um outro detalhe importante trazido também nessa historinha, que é saber o que pedir. Embora a ideia, trazida inclusive pelo evangelista Marcos, de forma muito interessante, quando ele menciona aqui no seu capítulo 11, versículos 25 a 26, que nós devemos, obviamente, termos assim, o nosso coração limpo para fazermos os pedidos, ele vai mencionar ali no versículo 24, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. É óbvio que aqui nós não estamos falando de tudo o que eu achar que é o melhor, eu vou pedir e isso vai vir a acontecer. A compreensão muito exata dessa intimidade com Deus nos faz atender de tamanha forma ou compreender os desígnios que Deus nos oferece, que tem uma sabedoria infinita no planejamento de tudo isso, que nos coloca na condição de, assim como Jesus ensinava, que seja feita a vossa vontade. E nós rezamos isso todos os dias praticamente na oração do Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade na terra como nos céus, e não a nossa vontade. É que às vezes nós queremos que seja feita a nossa maneira, ao nosso estilo, ao nosso jeito. E não entendemos, ou pelo menos não visualizamos essa grandeza da sabedoria divina na forma de entregar justiça daquilo que se pede, daquilo que se precisa efetivamente. Então, pedir, segundo até a própria historinha, está muito associado a falar com o coração. Independente de credo, aonde se faz ou como se faz, se eu faço em pé, eu já tive muitas experiências com meus pais também, de às vezes estar ali no meio da oração, tem um menino que está assim desatento ou olhando para o alto. Mas isso não quer dizer que efetivamente ele não esteja no momento de oração. Claro, como sempre ensinar sobre a importância da manutenção, do respeito à oração, de pensarmos, de dedicarmos. Mas o estilo, a forma, nós estamos muito associados. Para fazer uma prece eu tenho que fechar os olhos, estar sentado, concentrado, uma série de regras. Quando no fundo a orientação de Jesus, que é entrar dentro de si, fechar a porta, é no sentido obviamente espiritual nesse caso, que nós possamos adentrar para nos sentirmos
e não preocupados com onde fazemos ou como fazemos. Será que não podemos fazer uma prece num ônibus, num coletivo? O que importa efetivamente é o sentimento. Então o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que já é um dos últimos, precisa ser um tanto melhor estudado. Porque o iniciozinho dele vai falar exatamente sobre essa questão da qualidade da prece, e aí o grande exemplo trazido é a parábola do fariseu e do publicano, mostrando ali o perfil da oração, de palavras bonitas, que coloca-se para fora, trazidas pelo fariseu, narrando inclusive tudo o que faz, contando para Deus tudo o que faz, quando deveria estar, segundo Jesus, no silêncio da oração fazendo, porque aí é entre mim e Deus. Nesse sentido, o publicano ao fundo bate no peito reconhecendo-se um pecador e pedindo a Deus que o ampare nessa hora. Jesus menciona então, deixa claro que esse retornou entre os seus justificado e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado, mostrando que Deus reconhece, conhece-nos. Aí alguém poderia dizer, então para que pedir? Já que Deus sabe o que eu preciso, eu não vou pedir. É exatamente para que nós movamos-nos no sentido daquilo que é o grande projeto, daquilo que nós programamos, inclusive, antes de nascer. O próprio Evangelho retrata uma analogia muito bem elaborada para que nós entendamos a oportunidade da prece. Ele conta a história de uma pessoa que está num deserto, e nesse deserto ela então cai, desfalece, sem água. E então faz um pedido. Senhor, me socorre. E aí vem então um espírito benevolente e sugere-lhe que ele possa se levantar, erguer-se e caminhar. Porque logo à frente eles sabiam que havia ali um riacho onde ele pudesse, na verdade, tomar essa água. E ele então se levanta, ergue com muita força e vai até lá, encontra o riacho. E toma e tudo mais. E aí vem aquela questão do reconhecimento. Duas alternativas. Ou ele pode dizer, obrigado, Senhor, por ter me inspirado e me dado forças para chegar até aqui. Ou, que grande ideia eu tive. Que grande vontade de viver eu tenho ao levantar até aqui. Independente de como seja, o resultado final foi o mesmo. Mas a compreensão disso tudo que nos estimula e nos faz viver, na verdade, na oração que ele foi feita, porque aí sim, tudo, como disse Marcos, tudo o que pedirdes e credes, Deus vos será dado. Agora é óbvio, a confiança nisso parte do pressuposto de que nós estamos entendendo Deus nessa intimidade. E por que isso é importante? Porque, inclusive, poderia ter dito a ele, olha, levanta, vai lá que lá tem um riacho. Se ele tivesse escutado isso, fatalmente ele iria e talvez falasse, nossa, eu não sabia, mas eu ouvi uma voz me dizendo que havia um riacho aqui à frente. E talvez tivesse depositado, então, a confiança em Deus. Mas Deus não precisa que nós, na verdade, confiemos nele. Ele não depende disso. É muito mais interessante que ele nos entregue o esforço, o desejo, o ânimo, numa oração em dizer, Senhor, eu estou disposto, me ajuda nessa hora. E irmos fazer por nossos próprios braços e esforços com essa intuição do que ele dizer para nós tudo que nós temos que fazer. Senão seria fácil, né? No próprio filme, O Todo-Poderoso, a gente percebe ali um momento em que o personagem, né, fictício, que toma o lugar de Deus, diante de tantos pedidos, todo mundo pedindo, ele uma hora resolve falar, então sim para todo mundo, e entrega tudo que todo mundo estava pedindo e o mundo entra em colapso, porque as pessoas obviamente pedem coisas que não sabem como é que se dá a sincronia, a perfeição de todas as estruturas, como é que elas se conectam, como é que elas se interagem umas com as outras. Deus possui um trabalho de logística nesse sentido perfeito, que nos coloca na condição aí de sermos auxiliados e auxiliarmos, e que a oração possa fazer parte de nossa vida, então, nesse sentido que é o grande recado dessa mensagem do meu pequeno evangelho, sentarmos com os nossos filhos e talvez fazermos uma reflexão com eles, de ensinar-lhes a sentir-se bem na hora da prece. Por certo, quando pequenininhos ainda vão ter essa dificuldade de abstração nesse sentido.
mas à medida que forem crescendo e à medida da maturidade de cada um, nós possamos ensinar isso. Porque senão nós teremos duas questões envolvidas. A primeira, aquela certeza de que se Deus vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada. E de outra forma, na outra ponta, já que não adianta eu pedir, porque Deus não atende aos meus pedidos, então eu vou lutar para poder conseguir as coisas que eu quero. Muitas vezes até caminhando num sentido que não é o propósito da própria existência, porque não parou para enxergar ou refletir sobre tudo isso e pensar com carinho que enquanto estamos caminhando, como bem diz Bezerra de Menezes, esteja nos lugares aonde efetivamente se propôs a estar antes de nascer, e os benfeitores te encontrarão no endereço que você deu a todos eles. Algo mais ou menos nesse sentido. Então, a lembrança que inclusive o Evangelho nos deixa é do livro de Tobias. Quando Tobias então vai cumprir a sua missão, cumpre com um auxiliar, um ajudante, e só no retorno, quando está voltando da missão, é que esse auxiliar se mostra então como um anjo que estava fazendo. Exatamente para evitar que Tobias falasse, eu tenho um anjo aqui ao meu lado, eu não preciso fazer nada, deixe que ele faça, deixa que Deus resolva tudo. Ele fez tudo o que precisava, contando com esse apoio celestial sempre ao seu redor. Que possamos ensinar também os nossos filhos a pensar nessa oração com muito carinho, a senti-la como uma boa vibração, que nós vamos não só receber, mas também emitir. Um grande abraço a todos e uma excelente reflexão.